Não existe nenhum outro lugar, na integridade do planeta Terra, que tenha perturbado mais a imaginação humana, mesmo quando a sua existência era apenas concebida na especulação geográfica, do que o continente antártico. A antiga civilização helênica, por exemplo, ao teorizar geograficamente sobre o Polo Norte, o qual fora batizado de Ártico, em virtude de derivar do termo grego Arktis, que significa osso, o que ocorreu por essa região ser esbranquiçada pela neve, tornando-a alva como um osso, fez o grande filósofo Aristóteles propor que existiria um polo geográfico diametralmente oposto ao Polo Norte, o que seria denominado posteriormente pelo matemático Marino de Tiro de Anti-Árctos, ou seja, Antártico. Tudo isso mais tarde contribuiria, durante a chamada Idade Média e Renascença, para o posicionamento na cartografia europeia do que seria chamado de Terra Australis Incognita, que consistiu basicamente num vasto continente localizado ao sul do planeta. Anteriormente, porém, às grandes navegações europeias, povos originários da Oceania e da América já tinham em seus relatos orais certo contato com a Antártica, a exemplo do que os povos da Terra do Fogo denominavam de País de Gelo e da história oral Maori, a qual relata que um de seus chefes tribais teria atingido aquela região. Com o emprego das expedições ultramarinas pelos países ibéricos e posteriormente atlânticos, após a dobra do Cabo das Tormentas por Bartolomeu Dias, na África do Sul, os povos marítimos da Europa Ocidental começaram a ter contato com o frio do Círculo Polar Ártico. O primeiro contato com o continente antártico, todavia, é discutido entre historiadores se foi realizado primeiro pela Espanha ou pelos Países Baixos, tendo o navegador batavo Dirk Gerritz tendo chegado até 64 graus sul em 1599, no que hoje seria a ilha Shetland do Sul, e também pelo almirante espanhol Gabriel de Castilla, tendo chegado abaixo do grau 64 sul, no que seria a ilha de Melchior, em 1603. Em 1773, o explorador britânico James Cook consegue cruzar o Círculo Polar Antártico ao passar 71 graus e 10 minutos sul, o que culminaria na expedição russa de 1820, chefiada pelo alemão báltico von Bellinghausen, no primeiro avistamento oficial do continente antártico. Porém, de toda forma, provém dos Estados Unidos os primeiros homens a pisarem na Antártica oficialmente, sendo John Davis o primeiro a relatar que lá pisou no ano de 1821 e tendo Mercator Cooper tendo oficialmente firmado os pés sobre o continente branco em 1853. É justamente nessa etapa do século XIX que se inaugura a chamada Era Heróica da Exploração Antártica, na qual várias expedições são financiadas, patrocinadas pelos estados nacionais ou por companhias privadas, para mapear e estudar o continente. Os principais protagonistas da era heróica de exploração antártica foram países como o Império Britânico, a França, a Bélgica, a Alemanha, a Rússia, a Noruega, os Estados Unidos, o Chile e a Argentina. O primeiro homem a chegar ao Polo Sul foi o norueguês Roald Amundsen, em 1911, quando o Império Britânico mandou o explorador inglês Robert Falcon Scott chegar no Polo Sul para ter um melhor direito a incorporar ao Império Britânico o continente antártico por completo. Essa corrida, entretanto, foi vencida pela Noruega e teve seu fim selado na morte de Scott e de seus companheiros ao retornar do Polo Sul numa mistura de fome e frio. A ganância anglo-saxônica, todavia, não foi impedida pelo fato de seu império não lograr o protagonismo na chegada ao Polo Sul, uma vez que era o desejo da diplomacia do secretário de Estado britânico Leopold Emery incorporar a totalidade do continente branco ao império. Dessa forma, o Império Inglês realizou a reclamação de quase 3/4 do continente antártico para si, representando hoje o que seriam os 3 territórios reclamados pelo Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália, tendo esses 2 últimos países conseguido suas respectivas frações dos territórios após as suas independências da Inglaterra. Os países de França e Noruega, ainda no século XX, realizaram reclamações territoriais sobre a Antártica,
as quais foram formalizadas com o Império Britânico após negociações de fronteiras. O Chile foi o primeiro país sul-americano a adentrar o território antártico, tendo ele reclamado parte do que hoje é o território britânico, considerado a Península Antártica como extensão natural de seu território. Além disso, tendo também fundado bases científicas no território gelado. A expansão dos países sul-americanos como Chile e Argentina para o território mais austral da Terra se deu em virtude das campanhas militares realizadas contra os povos indígenas da Patagônia, o que ficou conhecido na Argentina como a Conquista do Deserto e no Chile como a Conquista da Araucânia. Esses dois países, Argentina e Chile, respectivamente fundaram os portos de Ushuaia e de Punta Arenas, que possibilitaram a expansão marítima para a Península Antártica, justamente pelo fato desta ter apenas 1000 quilômetros de distância da América do Sul. Já a Argentina realiza reclamação de território conflitando com as reclamações chilena e britânica, e chega mesmo a invadir militarmente o território dessas nações. Porém, a vantagem marítima e estratégica da Grã-Bretanha, pelo fato de eles terem reconquistado as Ilhas Malvinas em 1833, os possibilitou a ter uma certa vantagem contra a Argentina nesses conflitos. O caso da presença alemã no continente antártico também é digno de nota pelo fato de ser interessante. O Império Alemão também financiou expedições para o continente, inclusive pelo próprio Kaiser Wilhelm II, o qual mesmo logrou uma terra no continente antártico com o seu nome em sua homenagem. Já na Segunda Guerra Mundial, o Terceiro Reich também realizou uma reclamação territorial no que seria a terra norueguesa, mandando para lá uma expedição científica que batizaria aquela terra de Neuschwabenland, ou Nova Suábia. Com a conquista alemã da Noruega, essa posse se fez factível. Além disso, a Kriegsmarine, a armada de guerra alemã, operava ativamente no Atlântico Sul e também no Oceano Antártico. Porém, com a derrota do Reich em 1945, os Estados Unidos mandaram uma gigante operação no território antártico que seria da Alemanha, a qual ficou mundialmente conhecida como Operation High Jump, que conteve como forças 4.700 homens, 13 navios de guerra e mais de uma centena de aeronaves, sendo essa missão chefiada pelo contra-almirante Robert Byrd. Oficialmente, essa operação tinha as missões de fundar uma base científica no continente e também estudar suas condições meteorológicas e geofísicas. Entretanto, tamanha força militar é patentemente desnecessária para realizar tais feitos. Tal operação levou muitos a especular, muitas vezes com razão, que os Estados Unidos, além de tentarem demonstrar força, estavam a buscar a anexação por completo do continente antártico e também destruir eventuais forças e bases científicas alemãs na Nova Suábia, que provariam a remanescência do Reich e possivelmente portariam algumas das já feitas ou até não descobertas Wunderwaffen, armas de elevado potencial destrutivo, poderiam eventualmente prejudicar os Estados Unidos no futuro. Pouco foi revelado pelo governo americano sobre a Operation High Jump, além dos dados oficiais. Os Estados Unidos, depois disso, também reservaram o direito de realizar reclamações territoriais sobre a Antártica. Porém, dado o já constante clima de conflito na região, e também como alternativa diplomática de boicote à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um clube de 12 países, sendo eles África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos, França, Japão, Nova Zelândia, Noruega e Reino Unido, iniciaram negociações do que eventualmente seria o Tratado Antártico. A União Soviética, porém, não reconheceu nenhuma das reclamações territoriais feitas até então e reservou para si um direito de reclamar também. Dessa forma, ela foi investida como uma das signatárias desse tratado, representando ela o 12º país. Assim, no ano de 1959, na capital norte-americana de Washington, foi assinado entre esses 12 países o Tratado Antártico, o qual conta hoje com 53 signatários, sendo deles 12 fundadores, 29 consultivos e 12 apenas signatários. Como dispõe as regras da Convenção de Viena de 1956, o tratado só obriga as suas partes signatárias, o que quer dizer que, apenas na teoria,
as partes que não assinaram ou se obrigaram ao Tratado Antártico não são obrigadas a aderir às suas proposições. Entretanto, em razão de grandes potências aderirem ao tratado, todos os países que decidem por se situar no continente antártico têm que ingressar no rol de países signatários. As reuniões que decidem regras vinculantes para as partes do tratado são as chamadas reuniões anuais consultivas, nas quais apenas os signatários originais e consultivos possuem assentos. Sendo necessário abrir o parênteses aqui que o Brasil tornou-se uma parte consultiva no tratado em 1983. As cláusulas mais importantes do Tratado Antártico são as seguintes: a desmilitarização do continente e sua dedicação à paz e à ciência, o congelamento de todas as reclamações de soberania feitas até então e a consequente proibição de novas realizações, a permissão da instalação de bases científicas para pesquisa, podendo essa todavia ser de uso dual, ou seja, cívico ou militar. O tratado regula a cooperação internacional no intercâmbio de equipes e pessoal entre estações, além da realização de inspeções internacionais em bases por qualquer país que a requisite. Essas bases podem ser divididas em duas, sendo as bases permanentes, que operam durante o ano inteiro, e as sazonais, que ficam inativas no inverno. O tratado deixou uma lacuna, ou seja, foi omisso quanto à extração de água potável da Antártica, não sendo formalmente proibido às suas partes extrair água do gelo. Já quanto à conservação e extração dos recursos marinhos, existiram os protocolos adicionais ao tratado, como o de Canberra de 1980, de Londres de 1988 e o de Madrid de 1991, esse especificamente que alongou o seu tempo de duração, além de tratar da preservação ambiental. Apesar de a realização de manobras, treinamento e de teste de armas militares ser expressamente proibido pelo tratado, o emprego de pessoal e de equipamentos militares para ajuda na logística é permitido contanto que tenha fins pacíficos. Após o protocolo adicional de 1991, o Tratado Antártico há de durar até o ano de 2048, podendo porém ser emendado e até possuir seu prazo alongado mais uma vez. Esse dispositivo normativo de direito internacional público serve para regular um continente que possui uma camada de gelo de mais de 2.000 metros de espessura, sendo essa a sua altitude média, cobrindo as terras originais do continente, possuindo mais de 39 picos, cada um com mais de 1.500 metros de altitude, sendo a maioria com mais de 3.000 e o seu maior com quase 5.000, temperaturas de menos 10 graus Celsius no verão e menos 40 graus Celsius no inverno, tendo registrado a menor temperatura do globo terrestre, sendo ela de menos 93,2 graus Celsius, possuindo também ventanias de em média 100 km por hora, com registro de até 320 km por hora na costa, porém que possui também em suas reservas glaciais mais de 72% da água doce do mundo, ou quase 2% da água do planeta, a confluência dos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico no Oceano Antártico ou Austral, o qual pode representar, apesar de suas dificuldades meteorológicas de navegação, uma grande rota comercial marítima. Em sede de recursos naturais, a Antártica possui a exclusividade do crustáceo krill em uma quantidade de toneladas disponível para a pesca, além de também possuir grande quantidade de baleias, focas, peixes e algas. Quanto a seus recursos não renováveis, a maioria consiste em apenas estimações, porém vários minérios já foram descobertos, dentre eles diamante, ouro e grandes reservas de ferro, cobre e platina, além de também carvão e gás natural, sendo o gás natural representado entre 300 a 500 bilhões de toneladas. Quanto aos recursos petrolíferos, estima-se que existem 500 bilhões de toneladas no continente, mais 135 bilhões de toneladas no oceano. A extração desses minérios e de recursos não renováveis é proibida pelo Tratado de Madrid, porém nada impede que sejam feitas pesquisas para averiguar suas quantidades, apesar de esta ser altamente dificultada pelo clima austero e pelo gelo que cobre a superfície. Em razão desse gelo, a Antártica possui o maior índice de reflexão ou albedo do mundo,
sendo as suas calotas polares extremamente vitais para a reflexão da radiação solar que adentra o globo terrestre, além do gelo e da neve, também cobrir e unificar o que se convencionou chamar de arquipélago antártico, uma vez que o continente consiste, em sua maioria, num conjunto de ilhas em vez de uma massa contínua de terra. O Estreito ou a Passagem de Drake, que se difere do Estreito de Magalhães, sendo que esse passa pelo norte da Terra do Fogo, consiste na passagem entre a Península Antártica e o Cabo de Hornos, no sul da América do Sul, o qual dispõe de uma distância de apenas 1000 quilômetros, sendo a distância mais próxima do continente antártico a um continente habitado. Já a distância da Antártica a outros continentes, como no caso da África, é de 3.600 quilômetros até a África do Sul, e no caso da Oceania é de 2.250 quilômetros até a ilha da Tasmânia, na Austrália, e de 2.200 quilômetros até a Nova Zelândia. Na futura década de 2050, sem nenhuma das dúvidas, o continente antártico será um novo cenário de tensões geopolíticas, o qual provavelmente será protagonizado pelos jogadores da Anglosfera como sucessores do Império Britânico e também da República Popular da China. Apesar disso, grandes oportunidades para os países ibero-americanos da América do Sul, em razão de sua já corrente presença no continente e distância territorial, se fazem possíveis caso o dever de casa seja realizado. Começando pela Argentina e o Chile, dois países que já realizaram reclamações territoriais no continente antártico, a Argentina possui grande desvantagem em razão da derrota na Guerra das Malvinas, que deteve como resultado a falha em reconquistar o arquipélago das Malvinas e também o sucateamento de suas forças armadas no pós-redemocratização, o que levou aquele país a seguir uma linha de diplomacia desarmada, ao contrário do Chile, que possui a melhor marinha qualitativamente falando da América do Sul, e apesar de possuir certas crises como o movimento separatista Mapuche na Araucânia e a deflagração de uma constituinte altamente progressista neste ano, ainda possui uma grande capacidade militar de projeção, o que foi provado diversas vezes contra a própria Argentina do conflito territorial entre esses dois países nas Ilhas Sandwich do Sul. Tensão hoje que é meramente diplomática, porém que quase resultou numa guerra no final do século XX entre os governos militares dos dois países. Já no caso do Brasil, o poder executivo, na junção de vários ministérios estratégicos, como o da Defesa, Relações Exteriores e Ciência e Tecnologia, põe de pé o PROANTAR, o Programa Brasileiro da Antártica, o qual financia pesquisas e a presença do país na região, com o apoio e coordenação da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira. Geógrafos brasileiros vinculados ao IBGE proporam demasiadas vezes a teoria da defrontação com fins de que o Brasil realizasse a sua própria reclamação territorial. Essa teoria versava que a Antártica deveria ser dividida pelos meridianos extremos dos territórios dos países do Hemisfério Sul, o que tornaria o Brasil passível de conseguir um território no continente. Outras alegações, como também a influência do clima antártico no clima da América do Sul, também foram utilizadas para convencer os governos brasileiros a realizar uma reclamação. Porém, isso nunca ocorreu em razão de o Brasil ter sido uma das primeiras terceiras partes a ter aderido ao Tratado Antártico e depois se tornar uma parte consultiva. O Brasil opera uma base permanente no território antártico, sendo a Comandante Ferraz, a qual foi acometida pelas chamas no ano de 2012, sendo reinaugurada no ano de 2020. Além de operar conjuntamente com a França e a Inglaterra, a base conjunta de Concórdia. Enquanto isso, a Argentina possui 6 bases permanentes e 7 sazonais, e o Chile possui 3 bases permanentes e também 7 sazonais. Os 3 países cooperam ativamente nas suas regiões, tanto no transporte logístico quanto também no compartilhamento de informações e pessoal. Entretanto, sem a menor das dúvidas, a América do Sul está muito atrasada em relação às outras potências no cenário antártico. Em razão disso,
deixarei na descrição um vídeo específico de América do Sul. Esses 3 países, além de urgentemente necessitarem de desenvolver uma verdadeira revolução em sua governança e na sua capacidade militar, precisam primeiro assegurar o domínio factual de seu próprio continente, em especial ao espaço da floresta amazônica, para se preocupar com o continente antártico depois. Algo que esses países poderiam se usar para melhor aproveitar de sua curta distância ao continente antártico seria, como falei no vídeo anterior, o desenvolvimento de uma marinha comum entre Brasil e Argentina para assegurar a hegemonia no Atlântico Sul. Algo que impediria um desastre militar como a Guerra das Malvinas acontecesse novamente e também poderia conseguir o apoio subsidiário da Marinha chilena na consecução da asseguração territorial dos territórios reclamados pelos países sul-americanos atualmente em conflito de jurisdição com o do Reino Unido. Também seria interessante a fundação de uma companhia trinacional antártica estatal entre os 3 países, que coordenasse e unificasse as pesquisas científicas duais, aumentasse a coordenação entre as bases e melhorasse a logística e a defesa de seus territórios. Por outro lado, os países anglófonos também investem numa pesada presença no deserto de gelo. Como uma vez já dito antes, com o fim do Império Britânico, a cooperação entre os países de língua inglesa não cessou com ele, pois 2 reclamações territoriais, 2 das maiores inclusive, foram transplantadas para a Austrália e a Nova Zelândia. Esses 2 países, por sinal, possuem uma intensa cooperação tanto nos ramos científico quanto militar territorial no continente, além de conjuntamente seus territórios antárticos abrigarem a maior parte das instalações de bases. A soma das bases permanentes e sazonais, além das operadas em conjunto pela Austrália e Nova Zelândia, totalizam 7, enquanto os países da América do Sul somados, entre eles Brasil, Uruguai, Peru, Equador, Chile e Argentina, totalizam 32 bases. Já a anglosfera por completo, somando-se os países de Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, totalizam apenas 18. Já a Rússia sozinha consegue 12 bases. A relembração desses dados é altamente importante, uma vez que, quando o tratado cessar, muito provavelmente os países que possuírem mais bases na Antártica em operação serão os que mais poderão alegar direitos sobre o continente. Porém, também nunca nos esquecendo de que a espada é mais poderosa do que a pena. Os Estados Unidos da América, por sua vez, possui 7 bases no total, e vem desenvolvido recentemente pesquisas de uso dual extremamente relevantes do ponto de vista militar e estratégico. Por exemplo, os Estados Unidos andou pesquisando sobre as frequências das auroras austrais para lograr interferência em comunicações e pesquisas estrangeiras, além do fato de também vir pesquisando os efeitos e qualidades da ionosfera austral para utilizar-se de pulsões eletromagnéticas que deteriam a possibilidade de até mesmo destruir linhas e fontes de comunicação e informação estrangeira. Somando-se esses fatos às recordações históricas de que os Estados Unidos foram o primeiro e único país a se valerem de bombas nucleares e também a mandarem um enorme contingente militar para o continente do Sul, mostra que essa superpotência está mais do que preparada, apesar de também ter de lidar com assuntos do outro polo, ou seja, o Ártico, para entrar numa disputa de tudo ou nada no continente da Antártica. Isso se exacerba pelo fato de que os anglo-saxões recentemente, na tensão geopolítica entre os Estados Unidos, Austrália e França na questão dos submarinos nucleares vendidos à Austrália, vem estabelecendo uma cooperação militar cada vez mais crescente, o que claramente é algo ruim não só para os países ibero-americanos, mas também para o poder crescente da China. A República Popular da China, o de facto inimigo contemporâneo dos Estados Unidos da América e de seus aliados, também investe vertiginosamente na Antártica. Isso se dá pelo fato de eles terem construído rapidamente mais de 5 bases, em sua maioria no território antártico australiano, além de também planejar construir mais bases, o que poderão fazer em tempo recorde. A China também não divulga aos outros países a extensão da participação de suas forças armadas no seu programa antártico, o que acabou por preocupar países signatários, em especial a Austrália.
Além disso, no ano de 2018, o presidente da China, Xi Jinping, incluiu a Antártica no seu programa de nova Rota da Seda, qual seria a integração de várias rotas marítimas centrado na China. Isso demonstra claramente o interesse de Pequim em tomar parte das rotas confluentes entre os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico no Oceano Austral, o que a esse ponto já deve ser aproveitado pelos pescadores chineses, os quais poderiam dar uma causa para o Estado chinês pleitear e pressionar o aumento dos limites das quantidades pescáveis nos protocolos adicionais ao Tratado da Antártica. Essa alternativa chinesa também visa reduzir sua dependência do Estreito de Malaca, localizado entre a Malásia e a Indochina, e que liga o Mar do Sul da China ao Oceano Índico, o que abrirá um espaço de manobra maior para as frotas civis e a armada militar do Estado chinês. Tudo indica também que no mundo pós-hegemonia unipolar norte-americana, já numa década de 2050, a Antártica, além de posar uma grande oportunidade para os países da América do Sul de lograr um status elevado e imperial frente às outras potências da comunidade internacional, será também passível de conversão numa miríade de conflitos diplomáticos que podem até resultar no pintar de uma aquarela escarlate sobre a neve branca.